Esta é uma história fictícia. Qualquer semelhança é mera coincidência. Trocou o feijão pela salsicha. Dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde. No caso de Cláudio, a grama da vizinha era, a princípio, mais sedosa, mais cheirosa e prometia uma paisagem cheia de cores vibrantes. Casado há 15 anos com Lúcia, uma mulher que dominava a arte da culinária com a mesma maestria com que administrava as finanças da casa e educava os 2 filhos, Cláudio começou a sentir o famoso arrepio da novidade. Ele se achava um homem moderno, descolado, e sentia que Lúcia, com sua rotina e seus temperos, estava se tornando previsível. Então, surgiu Patrícia, a colega de trabalho que ria de todas as piadas de Cláudio e que aparentemente entendia sua alma de artista incompreendido. Patrícia era o oposto de Lúcia, espontânea, desapegada e vivia de delivery. Cláudio, iludido pela paixão recém-descoberta e pela promessa de uma vida sem amarras, fez as malas e trocou a estabilidade e o feijão com arroz por um apartamento alugado e a promessa de um amor arrebatador. Ele só não sabia que o pacote da paixão incluía um contrato vitalício com a salsicha em todas as suas variações possíveis. Cláudio achava que a vida era como um cardápio de restaurante chique, cheia de opções, com entradas exóticas e pratos principais surpreendentes. E o casamento? O casamento tinha virado um PF de sempre. Feijão, arroz, bife acebolado. Básico, confortável, sim, mas onde estava a emoção? Foi então que Patrícia entrou na jogada, como um prato do dia totalmente fora do roteiro. Patrícia tinha um brilho nos olhos, um riso fácil e uma coleção de livros de autoajuda na estante. Ela também tinha um apartamento pequeno, mas aconchegante, e uma filosofia de vida que Cláudio interpretou como liberdade, mas que na prática significava uma certa limitação culinária. No começo, tudo era festa, a fuga romântica, a adrenalina da novidade, os jantares fora, a descoberta de novos restaurantes. Nunca que Lúcia me levaria num japonês vegano, ele pensava, sentindo-se um verdadeiro aventureiro. Mas a lua de mel dos sabores começou a minguar quando a realidade bateu à porta, ou melhor, a porta da geladeira. Patrícia, com toda a sua espontaneidade e alma livre, tinha um talento nato para uma única iguaria, a salsicha, e em todas as suas formas. "Amor, fiz um jantar especial para nós", ela diria, apresentando um prato de salsicha ao molho. No dia seguinte, "Surpresa! Hoje temos salsicha assada com queijo." E no outro, "Para o lanche da tarde, que tal um sanduíche de salsicha com puré de batata?" Cláudio, o homem que havia trocado 15 anos de casamento por uma promessa de aventura, começou a sentir os primeiros sintomas da overdose de embutidos. Seu corpo pedia um bom cozido, uma macarronada caseira ou até mesmo o bife acebolado que ele tanto criticava. Mas a geladeira de Patrícia era um santuário da salsicha. Salsicha para hot dog, salsicha de frango, salsicha branca, salsicha fumada, o reino da salsicha, e ele era o súdito fiel. Os primeiros sinais foram sutis. Cláudio começou a sonhar com temperos, com o cheiro de alho refogado, com a crocância de uma casquinha de pão de queijo. Ele até cogitou aprender a cozinhar, mas a ideia de ter que descascar uma cebola ou picar um pimentão parecia um trabalho hercúleo para quem mal sabia esquentar água. Afinal, para que serve uma mulher se não para cuidar dessas tarefas domésticas? Ele sempre teve alguém para fazer isso, primeiro a mãe, depois a Lúcia. Os papos na empresa se resumiam a desabafos sobre o almoço de Patrícia. Os colegas riam, achando que era piada. "Cláudio, você trocou uma chefe de cozinha por uma fábrica de embutidos?" perguntava o Marcos entre gargalhadas. A piada, que antes era "Cláudio se livrou da coleira", agora era "Cláudio, o rei da salsicha".
A masculinidade que ele tanto fazia questão de ostentar, a imagem de solteiro cobiçado, estava sendo corroída, não por culpa ou remorso, mas por um punhado de carne processada. A situação chegou ao limite quando, num jantar especial para comemorar 1 mês de namoro, Patrícia serviu salsicha gourmet. Amor, comprei umas salsichas alemãs super diferentes. Cláudio olhou para o prato, para aquela espiral de carne que parecia persegui-lo em todos os cantos e sentiu um calofrio na espinha. Ele não aguentava mais. Aquele era o inferno e o diabo tinha um cardápio fixo. Ele tentou conversar. De delicadeza, sugeriu: Patrícia, meu amor, a gente podia variar um pouco, né? Que tal um frango assado? Ou quem sabe uma pizza de brócolis? Patrícia, com sua aura zen, respondeu: Mas amor, é tão prático e delicioso, e você sabe que não sou muito de cozinhar. Minha praia é a arte, a poesia, a salsicha. Ela riu com aquela leveza de quem não tem a mínima ideia do que é um sofrimento gastronômico. Cláudio passava as noites em lar, não mais pensando em Patrícia, mas em um arroz com galinhada, em um estrogonofe de carne, em qualquer coisa que não fosse salsicha. Ele sentia falta do cheiro da comida de Lúcia, dos barulhos da panela de pressão, da bagunça da cozinha depois de um jantar em família. Ele sentia falta da vida que ele tinha. E a salsicha, a bendita salsicha, estava se tornando o símbolo da sua derrota. A cada refeição, Cláudio se sentia mais um prisioneiro da própria escolha. O apartamento de Patrícia, antes um refúgio da rotina chata do casamento, agora parecia uma cela com cardápio único. Ele emagrecera. Seu semblante estava pálido e ele começou a ter pesadelos com cachorros quentes gigantes correndo atrás dele. Ele se pegou observando Lúcia nas redes sociais. Ela estava linda, sorrindo em fotos com os filhos, preparando um bolo de chocolate que parecia divino. Ele sentiu uma pontada de saudade que ia além do estômago. Era a saudade da vida organizada, da casa cheia, da comida de verdade. E a salsicha, a bendita salsicha, estava se tornando o símbolo da sua derrota. A cada refeição, Cláudio se sentia mais um prisioneiro da própria escolha. O apartamento de Patrícia, antes um refúgio da rotina chata do casamento, agora parecia uma cela com cardápio único. Ele emagrecera. Seu semblante estava pálido e ele começou a ter pesadelos com cachorros quentes gigantes correndo atrás dele. Ele se pegou observando Lúcia nas redes sociais. Ela estava linda, sorrindo em fotos com os filhos, preparando um bolo de chocolate que parecia divino. Ele sentiu uma pontada de saudade que ia além do estômago. Era a saudade da vida organizada, da casa cheia, da comida de verdade. E a salsicha, a bendita salsicha, estava se tornando o símbolo da sua derrota. A cada refeição, Cláudio se sentia mais um prisioneiro da própria escolha. O apartamento de Patrícia, antes um refúgio da rotina chata do casamento, agora parecia uma cela com cardápio único. Ele emagrecera. Seu semblante estava pálido e ele começou a ter pesadelos com cachorros quentes gigantes correndo atrás dele. Ele se pegou observando Lúcia nas redes sociais. Ela estava linda, sorrindo em fotos com os filhos, preparando um bolo de chocolate que parecia divino. Ele sentiu uma pontada de saudade que ia além do estômago. Era a saudade da vida organizada, da casa cheia, da comida de verdade. E a salsicha, a bendita salsicha, estava se tornando o símbolo da sua derrota. A cada refeição, Cláudio se sentia mais um prisioneiro da própria escolha. O apartamento de Patrícia, antes um refúgio da rotina chata do casamento, agora parecia uma cela com cardápio único. Ele emagrecera. Seu semblante estava pálido e ele começou a ter pesadelos com cachorros quentes gigantes correndo atrás dele.
Ele se pegou observando Lúcia nas redes sociais. Ela estava linda, sorrindo em fotos com os filhos, preparando um bolo de chocolate que parecia divino. Ele sentiu uma pontada de saudade que ia além do estômago. Era a saudade da vida organizada, da casa cheia, da comida de verdade. E a salsicha, a bendita salsicha, estava se tornando o símbolo da sua derrota. A cada refeição, Cláudio se sentia mais um prisioneiro da própria escolha. O apartamento de Patrícia, antes um refúgio da rotina chata do casamento, agora parecia uma cela com cardápio único. Ele emagrecera, seu semblante estava pálido e ele começou a ter pesadelos com cachorros quentes gigantes correndo atrás dele. Ele se pegou observando Lúcia nas redes sociais. Ela estava linda, sorrindo em fotos com os filhos, preparando um bolo de chocolate que parecia divino. Ele sentiu uma pontada de saudade que ia além do estômago. Era a saudade da vida organizada, da casa cheia, da comida de verdade. E a salsicha